Olá, vamos começar a nossa quinta aula aqui do curso sobre o livro, o livro do Barry Stroud, A Significação do Ceticismo Filosófico. Eu retomo o que eu falei na última aula, né? Eu tratei de distinguir entre um primeiro momento em que ele vai expor o problema do mundo exterior e depois uma avaliação da situação que a gente se encontra uma vez que esse problema foi levantado, né? Nessa primeira parte sobre o problema do mundo exterior, em primeiro lugar, o Barry Stroud apresentou, né, o raciocínio do Descartes para, em seguida, tratar da origem e da força do problema. Nós vimos, na última aula, justamente ele falando sobre o raciocínio do Descartes, né? E nós vimos que ele fazia isso em 4 momentos diferentes. Primeiro, ele apresentava o projeto do Descartes, o projeto de revisar todas as nossas crenças de uma vez só. Em seguida, qual seria o método empregado pelo Descartes para executar esse projeto, isto é, de alguma maneira, entender que todas as nossas crenças procedem de um único princípio ou fonte, que são os sentidos, né? Em terceiro lugar, ele analisou os argumentos para duvidar das nossas crenças, mostrou que o argumento da ilusão é um argumento muito fraco e limitado, que o argumento do sonho é um bom argumento. E então, finalmente, ele deu uma formulação mais precisa do problema, de tal forma que, se o problema pode ser levantado, então se segue ou se seguiria uma conclusão cética. Hoje eu quero tratar da segunda parte aqui do problema do mundo exterior, que é uma avaliação, né, da força do problema e uma tentativa de investigar qual é a origem, ou qual é a fonte desse problema, tá certo? E lá no parágrafo 25, o Barry Stroud deixa bem claro que, para fazer isso, para levar adiante, né, a ideia, o projeto, né, de aprofundar e fortalecer o problema e tentar localizar com mais precisão a fonte do seu poder, né, por que esse é um problema que, em geral, quando uma pessoa se defronta com ele, entra em contato com ele a primeira vez, é um problema que parece persuadir muita gente, né? Eu me lembro que, em algum lugar, eu li que o Sartre teria dito que ele passava o primeiro semestre para tentar mostrar para os seus alunos né, a força do problema do mundo exterior, né? E no segundo semestre ele ia tentar convencer os seus alunos de que não era um problema legítimo, e parece que ele dizia que no primeiro semestre ele conseguia persuadir todo mundo, e depois que as pessoas os seus alunos estavam persuadidos do problema, era impossível reverter esse problema, né? Bom, nós estamos aqui na primeira fase, apenas na fase de tentar digamos assim, aprofundar e perceber a força desse problema. De fato, é um problema poderoso, fascinante, que as pessoas rapidamente entram nele, né? E, para fazer isso, então, para tanto aprofundar o problema e para examinar a fonte da força desse problema, o Barry Stroud vai analisar 3 questões. E isso ele diz, lá no parágrafo 25, ele identifica essas 3 questões. Eu leio a passagem. Há, pelo menos, 3 questões distintas que poderiam ser analisadas mais profundamente. A possibilidade de que Descartes poderia estar sonhando é realmente uma ameaça ao seu conhecimento do mundo ao seu redor? Ele está certo ao pensar que precisa saber que não está sonhando, a fim de saber algo sobre o mundo ao seu redor? E ele está certo em sua descoberta de que nunca sabe que não está sonhando? Essas são as 3 questões, né? E por que elas são importantes, né? E o próprio Weierstrass imediatamente diz isso. Se Descartes estiver errado em alguma dessas ideias,
seria possível evitar o problema e talvez até mesmo explicar sem dificuldade como sabemos coisas sobre o mundo ao nosso redor. Então, essas três questões são questões tais que, se a gente disser que não, o Descartes vai estar errado. Mas se disser que sim, parece que o ceticismo filosófico é inevitável, né? Seria a única alternativa correta. Eu sugiro para quem está me ouvindo aqui, né, me acompanhando essa aula, dar uma pausa e ler, então, agora, os parágrafos 24 a 56, tentando identificar, então, onde ele responde cada uma dessas questões e qual é a resposta dele e por que ele responde assim. Talvez não seja preciso entender todos os detalhes, porque às vezes a coisa eu não acho que é confusa, mas às vezes ela é sutil, né? Basta ter uma compreensão mais ou menos geral dos pontos importantes, né? Uma vez feito isso, volta aqui para a aula e ouve o que eu tenho a dizer, que também eu não vou entrar em todos os detalhes, mas vou dar algumas orientações gerais para a gente entender, então, por que esse é um problema profundo, né? Por que parece que o ceticismo filosófico é inevitável e qual é a fonte, de onde realmente procede a força desse problema, né? Então, aqui eu estou supondo que vocês deram uma pausa e agora estão voltando para a aula, né? Pois bem, o que eu vou dizer de imediato é que, embora ele formule as três questões nessa ordem, primeira, eu vou reler. A possibilidade de que Descartes poderia estar sonhando é realmente uma ameaça ao seu conhecimento do mundo ao seu redor? Essa é a primeira questão, e, de fato, ele trata essa primeira questão nos parágrafos 26 a 31. Né? A segunda questão é a seguinte: ele está certo ao pensar que precisa saber que não está sonhando, a fim de saber algo sobre o mundo ao seu redor? Embora essa seja a segunda questão que ele formula, de fato, essa é a questão que ele vai tratar em último lugar, nos parágrafos 42 a 56. E a terceira questão, que é: e ele está certo em sua descoberta de que nunca sabe que não está sonhando, embora seja a terceira questão a ser formulada, é a segunda de que ele trata e que ele vai tratar nos parágrafos 32 a 41. Cada uma dessas três questões vai ser minuciosamente discutida, ou discutida num tal detalhe que a gente nem sempre costuma discutir quando a gente faz uma reflexão filosófica sobre Descartes. Ele não está interpretando o Descartes, né? Então, vamos lá passar rapidamente por essas três questões. Primeira questão: a possibilidade de que Descartes poderia estar sonhando é realmente uma ameaça ao seu conhecimento do mundo ao seu redor? Parágrafos 26 a 31. Resposta do Barry Stroud: sim, é uma ameaça, né? Se está sonhando que P, por exemplo, se eu estou sonhando que está chovendo, né, eu não sei, por isso, que está chovendo, né? Não se segue do fato de estar sonhando alguma coisa que a gente sabe que aquela coisa está ocorrendo, né? Então, por exemplo, ele diz aqui no parágrafo 26, logo de cara, né? Quanto à primeira questão, certamente parece correto dizer que, se estivesse sonhando que está sentado diante do fogo com um pedaço de papel na mão, então Descartes não saberia que está sentado com um pedaço de papel na mão, né? Isso aqui eu acho que é muito óbvio, né? No entanto, é preciso discutir e esmiuçar por que isso não é óbvio, né? Quer dizer, a razão inicial, né? Acho que aquela que nos persuade é que, quando a gente sonha com alguma coisa, essa coisa com a qual a gente sonha não é verdadeira, né? Se eu sonho que eu ganhei na Mega Sena, não se segue que eu ganhei na Mega Sena, né? Não é porque eu estou sonhando com isso que então é verdade que isso ocorra, né? Mas o Barry Stroud diz que essa
não é a verdadeira razão. Não é porque aquilo com o qual a gente sonha não é o que está ocorrendo que a gente não fica sabendo como o mundo é por meio do sonho, né? Porque poderia acontecer que a gente está sonhando com o que está ocorrendo e mesmo assim a gente não saberia, né, o que está ocorrendo no mundo à nossa volta, né? Tem um exemplo famoso do Moore, né, do Duque de Devonshire, que estava na Câmara dos Lords, e ele estava sonhando, estava dormindo, estava sonhando que estava na Câmara dos Lords, e quando ele acordou, ele de fato estava na Câmara dos Lords, né? Mas ele sabia que ele estava na Câmara dos Lords quando ele estava dormindo e sonhando com isso? Não, foi uma mera coincidência que o sonho dele coincidia com aquilo que estava ocorrendo, né? Então, a verdadeira razão para isso é que, mesmo se sonhássemos com o que está ocorrendo, ainda assim não saberíamos o que se passa no mundo à nossa volta, porque o sonho, digamos assim, não é um modo de conhecimento do mundo, né? É, ele insiste bastante, o Weierstraud, como eu já falei, não vou entrar nos detalhes, né? Mas, por exemplo, poderia haver um nexo causal entre aquilo que ocorre e aquilo que a gente sonha. Quer dizer, a gente não estaria sonhando por acaso. Suponha que está chovendo e eu estou dormindo. E, de alguma maneira, eu ouço o barulho da chuva mesmo quando eu estou dormindo. E aí eu sonho que está chovendo. Então, não é por acaso que eu estou sonhando com a chuva, né? Há uma relação causal entre a chuva e o meu sonhar com a chuva, né? Mas, mesmo assim, nós não diríamos que, porque nós estamos sonhando que está chovendo, né? Mesmo que esse sonho tenha sido causado pela chuva, que nós sabemos que está chovendo. Essa relação causal não faz com que saibamos o que ocorre no mundo, né? Então, ele conclui, né, o Weierstraud, que o primeiro passo de Descartes apoia-se no que parece ser um fato inegável acerca dos sonhos. Se está sonhando que algo é assim, não se sabe por isso que é assim, né? Ele faz toda uma discussão, uma qualificação aqui, eu não vou falar, né, nos parágrafos 27, 28, 29, tem coisas interessantes, mas acho que eu se perderia em detalhes e não avançaria tanto no curso para as coisas mais importantes. Eu só vou notar uma outra coisa que eu acho que é fundamental nas argumentações e para toda a nossa discussão, é o que ele chama de outra verdade sobre o sonho. A primeira verdade é essa, né? Que a gente não fica sabendo algo a respeito do mundo à nossa volta por meio do nosso sonho, né? Isso é uma verdade que todos nós aceitamos, né? A outra verdade sobre o sonho, aparece lá no parágrafo 31, é a seguinte, eu leio o texto do Descartes. Não, desculpa, o texto do Weierstraud. O fato de que Descartes só precisa recorrer à possibilidade de estar sonhando traz à tona outra verdade sobre os sonhos, da qual seu argumento depende. Aquilo que pode estar ocorrendo, ou aquilo de que se pode ter experiência em Virgília, pode também ser sonhado. Isso é, o nosso sonho, ou os nossos sonhos, são capazes de reproduzir tudo aquilo que a gente percebe em vigília, né? Não há nada que a gente não perceba que não possa ser também sonhado. Eu acho que essa é uma premissa do argumento do Descartes, né? E que parece verdadeira, quer dizer, o Weierstraud aceita isso, né? E de fato é difícil a gente imaginar por que a gente não poderia sonhar as coisas que a gente percebe em vigília, né? E que, então, lá no parágrafo 32, ele conclui, então, dizendo: parece haver pouca esperança, então, em objetar que simplesmente não é possível a Descartes sonhar que está sentado diante do fogo com um papel na mão, né? Então, de maneira parcial e simplificada, a primeira questão é que, de fato, se nós podemos estar sonhando, então nós temos uma ameaça, um desafio ao nosso conhecimento acerca do mundo ao nosso redor.
né? Em seguida, o Barry Stroud passa para a terceira questão, né? E ele se pergunta se o Descartes está certo na sua descoberta de que nunca sabe que não está sonhando, né? Porque a conclusão um pouco do Descartes é essa: se eu posso estar sonhando agora, se tudo pode ser reproduzido em sonhos, se tudo aquilo que nós percebemos na vigília pode, de alguma maneira, ser sonhado, então parece que eu nunca sei que eu não estou sonhando, né? Então, no parágrafo 32, ele retoma essa terceira questão, né? Então, aqui o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui começa, claro, o parágrafo 32, ele conclui, de alguma maneira, e termina a parte anterior, mas ele abre essa nova parte do texto, né? Então, um parágrafo de transição, e ele diz assim, lá no parágrafo 32: se o seu argumento e o problema que esse origina devem ser evitados, pode parecer que a melhor opção é, portanto, aceitar o seu desafio e mostrar que é possível superá-lo. Isso seria, de fato, argumentar que a suposta descoberta de Descartes não é nenhuma descoberta. Podemos, às vezes, saber que não estamos sonhando, né? Então, veja, claramente aqui, nesse 32, ele está respondendo aquela terceira questão que ele levantou no parágrafo 25 a respeito da sua descoberta, né? Então, embora o texto às vezes pareça muito sutil, minucioso, difícil da gente dividir e entender o que ele está falando, aqui, por exemplo, a palavra descoberta é a chave para a gente entender que o parágrafo 32 retoma a terceira questão lá do parágrafo 25. Então, a partir de agora, ele vai se perguntar se, de fato, o Descartes descobriu que nós nunca sabemos que não estamos sonhando, né? E aqui a resposta dele é bastante interessante, e eu vou entrar em algum detalhe, porque implica compreender a posição do Barry Stroud como um todo, né? Ele diz, assim, a resposta dele a essa pergunta é: nunca se sabe que não estamos sonhando, ou nós nunca sabemos que não estamos sonhando, se para saber algo for preciso excluir a possibilidade de que estamos sonhando, né? Veja, então aqui é importante esse acréscimo. Se, né, mais uma vez a ideia do condicional, se para saber algo for preciso excluir a possibilidade de que estamos sonhando, né? Bom, muitos filósofos acharam que eles poderiam responder a esse desafio cético e mostrar que, de fato, nós podemos saber que não estamos sonhando. Isso eles chamam de resposta direta. Então, no parágrafo 34, por exemplo, o Barry Stroud insiste, né? Essa resposta direta ao desafio de Descartes é, a meu ver, um fracasso completo, né? Quer dizer, todas as tentativas de mostrar que nós não estamos sonhando fracassaram, né? Agora, para insistir um pouco no ponto, na ideia principal, o Descartes, o Barry Stroud, desculpem, eu sempre troco aqui, né? O Barry Stroud, ele não está endossando o ceticismo filosófico, né? Ele não é um cético filosófico no sentido em que ele define, né? Então, depois de dizer que essa resposta direta é um fracasso completo, ele vai explicar a posição dele. No parágrafo 35, então, ele diz assim: não quero ser entendido como se estivesse dizendo simplesmente que Descartes está certo, que nunca sabemos que não estamos sonhando. Tá? Então, ele não quer subscrever a tese negativa do ceticismo filosófico. Ele continua: quero argumentar, porém, que ou nunca sabemos que não estamos sonhando, ou, por outro lado, o que Descartes diz ser uma condição para saber coisas sobre o mundo não é realmente uma condição em geral para saber coisas sobre o mundo. Então, a posição dele aqui está clara, quer dizer, ou a gente nunca sabe, e aí é um cético, ou então a gente resiste à ideia de que
eliminar a possibilidade de que estejamos sonhando, isso é, mostrar que nós sabemos que não estamos sonhando, né? Essa não é uma condição exigida para a gente saber algo a respeito do mundo, né? Essa é a posição dele. Ele não endossa a primeira parte, ele deixa aberta a segunda possibilidade, né? Se essa for uma exigência, então segue-se que a gente não sabe nada. Mas vamos, né? Não está claro ainda que eu tenha que aceitar essa exigência, né? O que ele diz é que essa resposta direta ao desafio cético, o que ele chama de estratégia direta, essa estratégia direta nega ambas as alternativas, né? Então, isso é o quê? Vamos ver de novo quais são as duas alternativas. Ou nunca sabemos que não estamos sonhando, a estratégia direta nega isso, por quê? Porque a estratégia direta diz que nós sabemos, às vezes, que não estamos sonhando, né? Ou, por outro lado, estou lendo de novo o Barry Stroud, o que Descartes diz ser uma condição para saber coisas sobre o mundo não é realmente uma condição em geral para saber coisas sobre o mundo. Então, a estratégia direta também nega essa segunda alternativa, né? O que significa dizer que, para a estratégia direta ou para a resposta direta, nós desculpa, essa estratégia direta, ela aceita que saber que não estamos sonhando é uma condição para saber algo sobre o mundo, né? O que isso significa mais claramente? Quer dizer, aceita-se o desafio do Descartes. Para saber algo sobre o mundo, eu preciso provar que eu não estou dormindo, né? Que eu não estou sonhando. E eles, ao aceitar essa condição, eles acham que eles podem cumprir essa condição, satisfazer essa condição. E ao provar que não estão sonhando, garantir, então, que nós conhecemos algo sobre o mundo. E é isso que o Barry Stroud nega. Ele nega que possamos, simultaneamente, aceitar que é preciso excluir a possibilidade de estar sonhando para garantir algum conhecimento sobre o mundo, né? Para o Stroud, então, em suma, se aceita essa condição, então se segue que não sabemos nada sobre o mundo, né? E ele vai argumentar, a partir do parágrafo 37, sobretudo nos parágrafos 37 ao 39, por que não é possível negar aquelas duas alternativas. Isto é, formular dessa maneira fica confuso, mas assim, formular de maneira mais clara é por que não é possível aceitar a condição para dizer que a gente sabe algo sobre o mundo e satisfazer essa condição mostrando que a gente sabe algo a respeito do mundo, porque se prova que nós não estamos sonhando em algumas ocasiões, em algum momento, né? E a razão é mais ou menos assim. Eu vou resumir a argumentação dos parágrafos 37 a 39, né? Porque para saber se a gente está sonhando ou não está sonhando, é preciso de algum tipo de teste, né? Ou alguma marca, alguma característica das nossas percepções em vigília, tal que essa característica ou essa marca não teria um correspondente quando a gente está simplesmente sonhando, né? O problema, né? Então, aqui, no linguajar do Barry Stroud, a gente precisaria de uma espécie de teste para saber se estamos sonhando ou não estamos sonhando. Mas se é uma verdade que tudo aquilo que a gente percebe em vigília pode ser reproduzido em sonho, né? Todo teste para saber se não estamos sonhando pode ser ele próprio sonhado, né? Então, talvez não exista esse teste, né, no final das contas. E é o que o Descartes sugere lá na primeira meditação, né? O Barry Stroud dá um passo adiante, quer dizer, vamos até supor que existe um teste para a gente saber se está ou não está sonhando, né? Assim, eu vou me beliscar, toda vez que eu me belisco, eu acordo, né? Qualquer coisa assim. Não, mas mesmo que existisse um teste,
seria preciso conhecer qual é esse teste, ter uma informação para saber que esse teste, né, vai permitir a gente distinguir se nós estamos sonhando ou se nós estamos acordados, né? Mas como ter uma informação a respeito desse teste, né, se tudo que nós dispomos é somente de uma experiência que pode ser ela própria sonhada? Quer dizer, pode ser que a informação que nos indique qual é o teste para saber se estamos dormindo ou não estamos dormindo, essa informação é a própria parte de um sonho e, portanto, a gente não conheceria qual é esse teste, nós não viríamos a saber qual é o teste que permitiria a gente saber se está sonhando ou não está sonhando, né? E mesmo, e aí o terceiro passo da argumentação, vamos até supor que existe um teste e que a gente sabe qual é o teste. Agora é preciso aplicar esse teste, é preciso usar, né, esse teste que a gente estaria sabendo, né, para então, ao aplicar esse teste, a gente distinguir se nós estamos sonhando ou não estamos sonhando. Resposta do Barry Stroud: toda aplicação de um teste pode ser ela própria sonhada, né? Então, a ideia simples é aquela verdade que a gente já viu, que tudo aquilo que ocorre em vigília pode ocorrer também em um sonho, né? E, portanto, a gente não pode estabelecer que não estamos sonhando se, né, tudo aquilo que a gente dispõe para saber se estamos ou não sonhando são percepções que, no fundo, poderiam ser reproduzidas em um sonho, né? Então, no parágrafo 40, o Barry Stroud conclui dizendo o seguinte: devo enfatizar que essa conclusão foi alcançada somente com a suposição de que é uma condição para sabermos qualquer coisa sobre o mundo ao nosso redor, com base nos sentidos, que saibamos que não estamos sonhando que as coisas são assim. Então, aquilo que nós sabemos com base nos sentidos pode ser sempre compatível com um sonho, pode estar sendo sonhada, né? Então, se é uma condição, né, que a gente exclua estar sonhando, e se para a gente excluir o que está sonhando, nós temos que nos basear nos sentidos, e aquilo que a gente sabe com base nos sentidos é sempre compatível com o sonho, né? É a ideia de que tudo aquilo que a gente percebe na vigília pode ser reproduzido em um sonho, então a gente percebe que a resposta direta é impossível, né? E então o Barry Stroud identifica qual é a razão para o veredito negativo. Isso é para o ceticismo filosófico. Por que nós vamos dizer que nós não conhecemos nada sobre o mundo, né? Então, ele diz lá no parágrafo 41, eu leio: localizamos agora, a meu ver, a razão de Descartes para o seu veredito negativo sobre o conhecimento sensível em geral. Se concordarmos que ele precisa saber que não está sonhando para saber, em seu caso particular, que está sentado diante do fogo com uma folha de papel na mão, devemos também concordar que não podemos saber nada sobre o mundo ao nosso redor, né? Agora, então é essa condição que aparentemente o Descartes coloca para formular o seu problema, né, e para alcançar o ceticismo filosófico, que nos leva, então, finalmente à segunda questão. Por quê? Se vocês voltarem lá para o parágrafo 25, vocês vão ver que a questão formulada, ela diz respeito, né, ela diz respeito a uma condição, né? Diz assim no parágrafo 25: ele está certo ao pensar que precisa saber que não está sonhando a fim de saber algo sobre o mundo ao seu redor? Essa questão, tal como formulada lá no parágrafo 25, ela é retomada da seguinte maneira no parágrafo 42, e, portanto, claramente o Barry Stroud está passando agora para a análise da segunda questão, que ele discute no último lugar, e ele diz assim:
É realmente uma condição para saber algo sobre o mundo que alguém saiba que não está sonhando? Claramente, essa aqui é a segunda pergunta que ele colocou lá atrás, né? Mas ele diz isso. Essa é a segunda das três questões que distingui. Bom, então, nós estamos entendendo o texto. Ele, de fato, inverteu a ordem, né? Ele formula três questões numa ordem, mas ele responde numa ordem diferente. E fica muito claro também os parágrafos em que ele está tratando de responder a cada uma dessas questões, e respondendo sempre de maneira a mostrar que o problema é forte, o problema é profundo, né? Então, ele diz também que essa segunda questão é aquela que recebeu menos atenção. E isso aqui é surpreendente, porque, num certo sentido, ela é a mais importante. E, mesmo sendo a mais importante, foi a menos discutida, né, historicamente. De fato, ela passa a ser muito discutida a partir da filosofia do Austin, né? O Aristotle não é ele o cara que está inventando essa discussão, mas ele está já retomando uma discussão que foi levantada recentemente. Ela foi pouco discutida ao longo dos séculos, né? A resposta do Barry Stroud não é tão clara assim, mas num primeiro momento a gente poderia dizer, né, para a pergunta: é realmente uma condição para saber algo sobre o mundo que alguém saiba que não está sonhando? A resposta parece ser sim, eliminar a possibilidade de estar sonhando é uma condição necessária do conhecimento. E é o que ele vai discutir, então, nos parágrafos 42 a 56. É muita coisa. Eu também não vou fazer uma análise completa desse texto, mas eu vou indicar, né, a posição do Barry Stroud, e a gente vai ver que esse é um sim matizado, né? Parece que sim, né? Então, por exemplo, ele começa dizendo: por que parece que sim? Por que parece que eliminar a possibilidade de estar sonhando é uma condição necessária do conhecimento, né? Porque ele diz assim, toda vez, quer dizer, desculpa, o fato mesmo de que se discutiu pouco essa condição é porque ela é meio óbvia, né? Assim, nem precisa discutir, é algo que a gente talvez até nem se dê conta conscientemente, mas é tão natural, né? Ou até parece tão obviamente correta, que as pessoas nem discutiram. E se for para discutir, vamos discutir os outros aspectos, que talvez os outros aspectos pareçam mais frágeis. Quer dizer, se é para resistir à conclusão cética, se é para refutar ou evitar o ceticismo filosófico, bom, as outras perguntas parecem ser mais promissoras. E de fato, a maior parte dos filósofos tentou dar uma resposta direta ao ceticismo filosófico, tentaram provar que é possível conhecer algo a respeito do mundo, né? Então, essa é um pouco a posição do Barry Stroud, logo no parágrafo 23, né? E se de fato, então, essa condição for verdadeira, bom, se segue que o ceticismo filosófico é a resposta correta, né? Ele diz também, e eu cito outra passagem do parágrafo 43, que é a seguinte: a questão é importante porque argumentei até aqui que, se for verdadeira, nunca podemos saber nada sobre o mundo ao nosso redor com base nos sentidos, e o ceticismo filosófico sobre o mundo exterior será correto. Teríamos que achar essa conclusão tão convincente ou tão plausível quanto achamos a suposição da qual ela deriva. Então, está aqui a fonte principal. É engraçado que a fonte principal do problema filosófico, do ceticismo e do mundo exterior, foi pouco discutida, né? Então, aquela ideia do Descartes que aparecia, do Barry Stroud, desculpem, aquela ideia do Barry Stroud que aparecia lá no prefácio e que é retomada no primeiro parágrafo desse primeiro capítulo, de que é preciso ir até as fontes,
parece que boa parte da discussão filosófica não foi até as fontes. Boa parte das discussões filosóficas ficaram na primeira e na terceira questão, né? E não foram até a raiz do problema, até a suposição da qual ela deriva, até a sua origem, até a sua fonte. Porque, se essa fonte for forte, segue-se o ceticismo filosófico. E o que ele está fazendo aqui, nesse primeiro momento, é dizer, parece que é forte sim. Né? Ele não quer fechar a questão. O Weierstrass, porque se ele fechar a questão e dizer sim, é de fato uma condição necessária para o conhecimento, então, para ele, Weierstrass, acabou a questão, segue-se o ceticismo filosófico. Né? Mas toda digamos assim, a análise aqui é para tentar mostrar que é preciso discutir essa fonte e que, aparentemente, essa fonte é forte, é tão forte que as pessoas nem precisaram discutir. Né? Então, ele vai agora, dos parágrafos 46 aí ao 56, sobretudo, ele vai discutir essa questão. E ele vai discutir da seguinte maneira: parece que essa condição de conhecimento tem uma base nos procedimentos comuns, nas nossas práticas epistêmicas, cognitivas da vida cotidiana, que, de fato, no dia a dia, isso aparece lá nos parágrafos 46 e 47, nós eliminamos alternativas para dizer que a gente sabe alguma coisa. Então, ele retoma o exemplo clássico, né? Bom, esse pássaro é um pintacilgo? Bom, e se não for um canário? Eu preciso excluir a possibilidade de ser um canário para eu saber que é um pintacilgo. Bom, e no caso de criminosos, né? Então, a pessoa tem um álibi, bom, o crime ocorreu, sei lá, né, em São Francisco, bom, mas na noite do crime, a pessoa que está sendo acusada, ela estava em Cleveland, muito longe. Bom, você tem que excluir a possibilidade que ela alega, né, dizendo que ela tem um álibi, que tal pessoa viu ela, estava com ela em Cleveland, né, para que você possa dizer que você sabe que ela é assassina, porque se ela estava em Cleveland, ela não podia estar em São Francisco ou em Berkeley, né, onde morava o Barry Stroud, para poder ser a assassina. Né? Ele lembra esse caso do Duque de Devonshire na Câmara dos Lordes, que é, né, um exemplo do Moore, que eu já falei. Né? Isso é, se certas possibilidades ocorrerem, então a gente não sabe o que afirma saber, porque se aquele pássaro for um canário, então ele não pode ser um pintacilgo. Se o suspeito de ter assassinado estava em Cleveland, então ele não pode ter matado uma pessoa em Berkeley ou em São Francisco, lá na Bay Area, né? E assim sucessivamente, né? Porque tem certas possibilidades que são incompatíveis com o que a gente afirma, tal que, se essas possibilidades ocorrerem, então a gente não sabe aquilo que a gente afirma, né? E a grande questão, então, é saber se a possibilidade de estar sonhando é uma possibilidade de tipo similar à possibilidade, por exemplo, de um pássaro ser um canário e não um pintacilgo, ou a possibilidade da pessoa estar em Cleveland e não em Berkeley na noite do crime, e assim sucessivamente. Quer dizer, é perfeitamente natural, né, que a gente tenha que excluir certas alternativas quando a gente afirma alguma coisa. Então, para saber certas coisas, a gente precisa eliminar a possibilidade, isso é, saber que certas coisas são falsas, que certas coisas não ocorrem. Né? Quer dizer, não ocorre que é um canário, se é que eu sei que é um pintacilgo. Não é? Eu tenho que saber essas coisas. Né? Então, duas condições, parece, são importantes para a gente poder dizer que a gente sabe alguma coisa. Né? E essas condições fazem parte, aparentemente, das nossas práticas cotidianas. Né? Porque, veja, então, dos interesses do Barry Stroud nesse livro também é entender as nossas práticas cognitivas. Né? E qual é a relação da filosofia com as nossas práticas cognitivas cotidianas. Então, aqui ele começa a iluminar um pouco as nossas práticas cognitivas. Né?
Então, ele está falando, ó, duas condições precisam, de fato, ser preenchidas, satisfeitas, para que a gente possa dizer que a gente sabe alguma coisa, né? Quer dizer, para que algo seja considerado uma alternativa relevante, é preciso de duas condições. A primeira é que a gente já viu, se a alternativa ocorrer, então eu não sei o que eu afirmo saber. Isso é, se o acusado estava em Cleveland, eu digo que eu sei que ele é o assassino. E, no entanto, há uma alegação de que ele estava em Cleveland, não sei quantas centenas de quilômetros do local do crime, né? Bom, se ocorrer essa possibilidade, se ele estiver em Cleveland, então eu não sei que ele é o assassino. Ele não pode ser o assassino se ele estava em Cleveland na noite do crime, né? Bom, o sonho claramente satisfaz essa condição, diz o Barry Stroud. Se eu estou sonhando que eu ganhei na Mega Sena, né? Se é um sonho, né? Se pode acontecer que eu esteja apenas sonhando, não se segue que eu sei que eu ganhei na Mega Sena, tá certo? Então, o sonho é, de fato, uma alternativa tal que, se em vez de estar ganhando na Mega Sena, eu estou somente sonhando, né? Que eu estou na Mega Sena, né? Se eu não eliminar a possibilidade de estar sonhando, né? Não será o caso que eu sei que eu ganhei na Mega Sena, né? Essa é o que eles chamam de condição da incompatibilidade. É incompatível que eu esteja sonhando com P e que eu saiba que P, porque P não é verdadeiro, né? Porque a alternativa está ocorrendo, né? Uma segunda condição, né? É que a gente não é apenas se P está ocorrendo ou não está ocorrendo, mas é se a gente sabe que P está ocorrendo ou que P não está ocorrendo, né? A gente sabe se a alternativa está ocorrendo, se a alternativa não está ocorrendo, né? É preciso saber isso. Não é a questão apenas da alternativa ocorrer ou não ocorrer, mas diz respeito à condição se a gente sabe que a alternativa está ocorrendo ou não está ocorrendo. E, mais uma vez, a resposta do Barry Stroud é parece que sim. Parece que o sonho satisfaz essa segunda condição, e ele insiste, então, nessa força natural do argumento de Descartes, que é assim, tão logo a gente é apresentado ao argumento dele, a maior parte das pessoas aceita a consequência. Então, parece que, de fato, é preciso saber que não se está sonhando para que a gente possa saber, então, algo a respeito do mundo, né? E aí ele vai analisar bastante dos parágrafos 49 ao 52, algo que a gente veio a chamar de o princípio do fechamento epistêmico, né? Que o princípio do fechamento epistêmico é mais ou menos assim. Se eu sei que P, e se P implica Q, parece que então Q, não pode ocorrer, e dois, eu preciso saber que P não ocorre para saber que P, tá certo? Então, a exigência forte nesse princípio, que ninguém aceita, né, é que seria preciso, de alguma maneira, conhecer todas as implicações, todas as coisas que são incompatíveis com P, para que a gente possa saber que P. Bom, isso é impossível, ele dá o exemplo das matemáticas, né? A gente não precisa provar, né, a falsidade de todas as coisas incompatíveis com P para que a gente saiba que P, né? Tem uma exigência mais fraca. A exigência mais fraca não é saber a falsidade de todas as coisas incompatíveis com P, mas simplesmente saber a falsidade ou excluir a alternativa de todas as coisas que nós sabemos que são incompatíveis com P, né? E aqui, diz o Barry Stroud, isso aqui é impreciso, é indefinido. Que tipo de coisas a gente sabe que são incompatíveis com P, né? Não há uma onisciência de todas as implicações de P, né? Então, no parágrafo 51, ele diz isso, eu cito. A dificuldade é que não há nenhum limite determinado para o número de coisas que se seguem das coisas que já sei, né? Mas talvez a gente possa dizer que, no caso do sonho, embora tenha essa dificuldade, talvez no caso do sonho,
a gente saiba, né, que se eu sei, por exemplo, se eu sei que não está chovendo, então eu tenho que saber que é falso, que eu estou somente sonhando que está chovendo, tá certo? Talvez se siga disso, porque a gente sabe, por exemplo, que se algo é um canário, se algo é um pintacilgo, se segue que algo não é um canário. Então, eu preciso saber que não é um canário para que eu possa saber que é um pintacilgo. Se eu disser, eu sei que fulano é o assassino daquele crime em Berkeley na noite tal, eu preciso excluir a possibilidade, eu sei que se segue, então, que ele não estava em Cleveland, né? E alguém dá uma testemunha que diz que ele estava em Cleveland. Então, eu tenho que provar a falsidade de que ele estava em Cleveland para que eu possa saber que ele foi o criminoso e o assassino, né? O responsável por aquele crime ou assassinato em Berkeley, né? Então, embora não exista um limite determinado, e aqui é algo impreciso e indefinido, e então entender, muitas vezes, as nossas práticas cognitivas não é algo tão óbvio, talvez a coisa seja mais complexa do que parece, ainda assim, pelo menos à primeira vista, tudo leva a crer que excluir a possibilidade de que estamos sonhando, ou de outra maneira, saber que é falso que estejamos sonhando, é algo a ser excluído, né? A ser provado, para que a gente possa saber algo a respeito do mundo. Então, lá no parágrafo 56, ele diz o seguinte, eu leio, pode-se evitar essa conclusão, a conclusão cética, né? Parece-me, somente se pudermos encontrar algum modo de evitar a exigência de que devemos saber que não estamos sonhando para saber algo sobre o mundo ao nosso redor, né? Então, mais uma vez, se a fonte do ceticismo é essa exigência, né? E o foco da questão é evitar a exigência, porque se você aceitar a exigência e tentar responder com uma resposta direta, como a gente viu lá na terceira questão, segue-se o ceticismo, tá certo? Né? Então é preciso evitar essa exigência. E aí continua o Barry Stroud. Mas não se pode evitá-la se essa exigência não for nada mais do que um exemplo de um procedimento geral que reconhecemos e no qual insistimos ao fazermos e avaliarmos afirmações de conhecimento na vida cotidiana e científica. Isto é, parece que é impossível evitar, porque aparentemente essa exigência é um exemplo de um procedimento geral, do exemplo do pintacilgo, né, do criminoso, né, do assassino em Berkeley, que talvez estivesse em Cleveland. Né? Quer dizer, nós temos uma série de procedimentos na vida cotidiana, que são até sofisticados e prolongados na ciência, né? E que, portanto, emprestam força. Não só as pessoas aceitam naturalmente, espontaneamente, implicitamente o argumento do Descartes, mas mesmo examinando esse procedimento geral, parece que ele faz parte de um conhecimento comum e, aparentemente, é preciso. Então, dada essa exigência, aparentemente se segue que o ceticismo filosófico é inevitável, né? Mas eu insisto, o Barry Stroud não está aqui afirmando taxativamente que essa é uma exigência. Ao contrário, ele tem aquela ou as duas alternativas, né, que ele coloca, né? E, portanto, mais uma vez, eu quero que fique claro aqui, o que ele aceita é a correção condicional do ceticismo, isto é, que se essa exigência for correta, então se segue o ceticismo. Não está claro, pelo menos aqui nesse primeiro capítulo, que ele de fato aceite essa exigência. O que ele está dizendo é que essa é a fonte, e essa é uma fonte muito forte, porque espontaneamente nós aceitamos e examinando os procedimentos gerais do conhecimento na vida cotidiana, parece que é isso mesmo que a gente exige para ter conhecimento. Mas ele não é taxativo dizendo que sim, de fato isso vai ser mais bem analisado
no capítulo 2 sobre o Austin, né? Mas antes de passarmos para o capítulo 2, eu vou dar mais uma aula sobre a reflexão em que, se essa exigência for de fato inevitável, e o ceticismo, então, será inevitável, em que situação nós nos encontraríamos, se essa posição for inevitável, né? Então, desculpem mais uma aula longa, né? Nem sempre tão clara como eu gostaria, porque o assunto às vezes é difícil, né? Às vezes eu troco até o nome, Stroud, Descartes e tal, mas eu espero que tenha ficado claro, e mais uma vez, como isso aqui é um vídeo gravado, vocês podem parar com frequência e ler o texto para tentar entender melhor o texto e, às vezes, até corrigir, tornar mais precisa a minha aula em função daquilo que está dito no texto. É isso aí, até a próxima aula.